Olá, tudo bem? Esse vídeo é um vídeo com alguns dados sobre o Enem, algumas questões que podem estar obscuras. Então, o objetivo é mais instrucional para a realização do Enem mesmo. Eu sou a professora Juliana, professora de matemática. Eu acredito que sem persistência, sem organização, ponderação, disciplina e evitar a comparação com outras pessoas, nós não vamos a lugar nenhum. Então essa frase para mim, comece onde está, use o que tem, faça o que você pode, é uma máxima. Às vezes a gente espera ter o melhor ambiente para estudar, o melhor horário, e não entende que se a gente fizer todo dia um pouquinho, já contribui e muito no nosso aprendizado, na nossa disciplina, na nossa rotina de estudos. Cada dia, se eu fizer um pouquinho, eu já melhoro. Vamos trazer algumas informações mesmo sobre o Enem. Eu coloquei aqui como desvendando o Enem. Quem realiza o processo todo de seleção de questões, de pessoas que façam as questões, o processo cuida, fiscaliza desse processo de impressão, de gráfica, de aplicação, divulgação de resultados, é o INEP, né? O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Então, esse instituto, essa é a plaquinha dele lá em Brasília. Esse instituto aqui, ele é responsável por tudo isso, essa é a plaquinha lá no órgão sede. E assim, é interessante a gente acompanhar as informações, as divulgações. Quanto mais informados nós estivermos para o Enem, melhor preparados nós estaremos. Também sobre a aplicação em si do Enem. O que eu recomendo? Se eu vou fazer uma prova e eu não conheço o que está previsto lá, que deve acontecer, como deve acontecer, eu posso cometer algum equívoco e ser eliminado, ou nem chegar a entrar na sala de prova para realizar a prova. Então, esse aqui é um print da página do INEP. Acredito que a maioria de vocês já tenha solicitado isenção, espero que tenha conferido se foi deferido. E daqui uns dias, né, a gente avisa certinho para vocês sobre a questão da inscrição em si, né. Lá a gente vai ter todas as informações lá no site do INEP, né, na parte do Enem, nós vamos ter todas as informações. Os municípios que têm aplicação, os tipos de aplicação, né, o Enem aplicado em Portugal, os privados de liberdade, todas as orientações, a sua página do participante, que é bem essencial, depois para acompanhar resultados, se há alguma deficiência em Libras e os editais. Eu recomendo a leitura, eu vou trazer alguns pontos. As provas esse ano estão previstas para 5 a 12 de novembro, né, 2 domingos. Sobre o Enem, a primeira aplicação foi feita em 1998 e o objetivo era avaliar como estava o ensino médio em escala nacional mesmo, né, para ver como é que estava o desempenho, e ele é o Exame Nacional do Ensino Médio. E aí as universidades observaram que poderiam utilizar aquela prova, porque ela estava se melhorando com o passar dos anos, se consolidando, né? Então, já é uma avaliação que existe há mais de 20 anos e as pessoas não precisam sair daqui de Tangará para fazer o Enem, faz aqui, não tem gasto, não tem deslocamento, né? E aí depois que saem os resultados, aí entra pelo SISU e tenta concorrer vagas, por exemplo, para o estado de São Paulo, para o Nordeste, para o Sul. Possibilitou isso, né? Antes as pessoas ficavam muito dependentes só dos vestibulares. Então, em 2009 que começou o ingresso nas instituições. Aí cada instituição tem as suas regras, mas a página do SISU é nacional. Então, para que eu posso usar o Enem?
via SISU, né, Sistema de Seleção Unificada, e também para o Programa Universidade para Todos, ProUni. O que é o ProUni e quem tem direito? As pessoas que têm uma renda baixa, né, que tem cadastro nos órgãos federais, municipais, estaduais como baixa renda, e aí também tem as bolsas que não são 100%. Essas bolsas do ProUni, elas são para pessoas que querem ingressar em instituições de nível superior particulares. E também para Portugal, a gente pode pensar. Mas o ProUni em si é para baixa renda ou para pessoas com menores rendas per capita, né, por pessoa em família. Existem todos os critérios no edital, então se você se encaixa, procure sempre os seus direitos. Aqui as instituições de ensino superior particulares, você pode concorrer a 100%, tem toda uma papelada para você fazer, as instituições te auxiliam, tem todo uma questão de documentos para providenciar, e aí eu coloco que às vezes as bolsas elas não são aproveitadas, todas que são disponibilizadas, porque as pessoas não conhecem as oportunidades, os direitos. Então vocês fazem o Enem, vamos nos preparar para o Enem, e depois, quando sair o resultado, no início do ano que vem, vocês podem também solicitar auxílio das instituições que vocês desejam concorrer, ver os tipos de bolsa. Essa do ProUni é via governo federal. As próprias universidades também têm seus financiamentos estudantis. E sobre Portugal, também tem um seletivo, você pode concorrer e ir para lá, são experiências que vocês podem alcançar. O que a gente tem que ter em mente? Direito para não pagar taxa de inscrição, quem pediu isenção, quem está cursando ensino médio, né, o terceiro ano em escola pública, quem cursou como bolsista 100% na escola particular e quem está no CAD único, né, que tem a baixa renda comprovada, que participa daqueles programas como Bolsa Família, por exemplo. Se você pediu a isenção, aqui é para ressaltar, né? Você tem que olhar se foi deferida, e aí, se você já tinha pedido em algum outro ano, ou se você faltou, digamos, se você é beneficiário pelo CAD único, aí você tem que ver se você tem que justificar certinho a sua ausência e tudo mais. Para a gente ingressar no dia do Enem, eu trago essa ressalva para a gente não ficar na correria lá nas vésperas do Enem, tem alguns documentos que são considerados como documentos oficiais. Você tem que chegar lá com documento oficial de identidade com foto. No caso, tem essa nova identidade, né? Já está sendo feita aqui em Tangará. Demora um pouquinho para fazer, para ficar pronta. Se você tem aquela identidade que você fez quando você tinha 3, 4, 5 anos, as identidades elas têm validade, e vocês nessa faixa etária de pessoas que estão querendo ingressar na universidade, tem a problemática de que vão crescendo, mudando os traços, e aí pode não ser reconhecido e ter algum problema. Então eu recomendo que faça, renove a sua identidade. Também, né, para quem é de outros países, né, que às vezes está aqui como estrangeiro, regulariza a situação e pode fazer. Nós temos várias pessoas aqui em Tangará. No caso de vocês, se vocês não têm 18 anos, vocês não têm acesso a CNH, mas a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e aí ela é considerada como um documento válido para qualquer prova em território nacional. Tem a questão do passaporte, né? Tem a carteira de trabalho, vocês sabem que tem hoje mais a versão digital do que física, também é um documento. O título, e aí eu ressalto aqui que o título ele já tem que ser retirado mesmo para a gente poder ter acesso a tudo que é em esfera pública, né? Ingresso na universidade, trabalhar em órgão público, tudo isso. Então, minha recomendação é: tenham todos os documentos nas mãos, é muito mais fácil. E para o dia do Enem, se você tiver seu título digital baixado, você pode mostrar.
a sua carteira de trabalho. Mesmo que você não esteja com pretensão de trabalhar agora, já faça a sua carteira de trabalho. Não tem problema nenhum, já está feita, aproveita agora, regulariza a vida. Sobre algumas, eu peguei só um trecho lá do edital, de algumas obrigações dos participantes, né? A gente tem que confirmar o nosso local de inscrição, nós temos que, de preferência, imprimir o cartão de confirmação ou baixar online. Tem que aparecer lá no dia da prova com o documento, esse que eu acabei de citar. Eu tenho que estar na sala de prova, no máximo, até às 13 horas, mas aí eu tenho que olhar que tem o fuso, né, fuso horário, que tem a questão do horário de Brasília, então no nosso caso aqui é até meio-dia, horário de MT, né, 12 horas. Tem que cuidar disso, é bom chegar com antecedência, caso dê algum problema vocês já têm às vezes até como resolver ou pedir para alguém levar algo que vocês tenham esquecido. Se você trabalha no dia de domingo, você pode imprimir e levar a declaração de comparecimento para justificar a sua ausência. Se você tem levar celular, relógio, tudo você vai ter que desligar e colocar no saquinho. Se porventura você tem algum alarme no celular, é bom você desativar. Se tem relógio que faz barulho, nem leva nesse dia. Porque se disparar um alarme, você pode ser eliminado, mesmo dentro do saquinho. Sem contar o estresse que você passa, né? Um erro muito grave que eu vejo as pessoas cometendo é abrir o saquinho e retirar as coisas dentro da instituição antes de sair. No edital está expresso que não pode. Então, você abre o saquinho, pega seu celular, suas coisas só do portão para fora. E também não pode ir ao banheiro depois que terminou, entregou a prova, você tem que sair direto. Leva o mínimo de coisas possíveis desses eletrônicos. Eu sei que às vezes precisa do celular para comunicação, mas não leva relógio nem nada. Seguinte, não pode usar óculos escuro, boné, chapéu, gorro, caneta de material não transparente, lápis, borracha, régua, aquele corretivo, livro, material para consulta, aquele protetorzinho auricular. Se tem alguma deficiência auditiva, é bom sempre estar resguardado por um laudo, né? Chave com alarme, tem que tomar cuidado, né, para não ficar retido na questão do detector de metal. Então, guarda todas essas coisas que eu mencionei, no saquinho plástico que será entregue a vocês. Aí coloca o nome e um contato, caso vocês esqueçam na escola. Tenho mais o edital é bem completo para evitar qualquer situação. E aí tem que observar alguns itens, algumas coisas que eu observo, que eu já tive alunos eliminados por besteira, sabe? Eu tive aluno eliminado pelo fato de que começou a escrever na prova ou abriu a prova antes da autorização do aplicador. Está no edital, está previsto, a pessoa vai te eliminar mesmo, ela está ali para fiscalizar e garantir segurança, lisura no processo. Tá? Então, não pode mexer na prova antes do aplicador, e nem escrever nada, nem escrever em mesa, nada, antes do aplicador autorizar. Sigam as regras e não teremos problemas. Não pode fazer, né, anotações antes do aplicador colocar. Eu recomendo que vocês confiram se não tem nenhum problema de impressão na prova antes de começar a escrever e já peça a substituição do caderno. Tem lá a frase para transcrever na capa do caderno, para transcrever para o gabarito. Façam isso, por favor, é essencial para depois ter alguma identificação, alguma dúvida que não seja você, aí é feita essa análise da tua caligrafia. No caderno de respostas, no caderno de questões, vocês podem escrever o que vocês desejarem, não tem problema nenhum. Ninguém vai ficar conferindo, ninguém vai ficar lendo, mas o gabarito, lembra que tem que pintar bem a bolinha, todos os espaços da bolinha, e não pode sair para não prejudicar a leitura. Aqui, ó, a transcrição da frase, que eu comentei até antes, transcrever todas as questões. Eu sou uma pessoa que gosta de transcrever ou por página,
ou uma a uma, lógico, né? Eu não vou começar muitas vezes pela primeira questão, vou lá começar pela 10ª, eu já prefiro, tenho certeza, transcrevo e vou deixando com ponto de interrogação lá no meu caderno de questões, aquelas que eu tenho dúvida. Aí depois eu volto. Eu não gosto de ficar pintando tudo na mesma vez, porque dói a mão, eu posso ficar preocupada com o tempo. Os 3 últimos têm que sair juntos, tá? E assina a ata, só para lembrar. A questão do banheiro, que eu já recomendei que não. Quer usar o banheiro, tá com vontade de ir ao banheiro? Vai, volta para a sala e entrega o caderno, tá tudo tranquilo. Um fiscal de corredor vai te acompanhar. Não, em nenhum momento pegar o celular, tirar foto, registrar, não conversar com pessoas, não fazer interação nenhuma, não pode levar bebida alcoólica, mas pode levar um refrigerante, várias garrafinhas com água e tudo que o aplicador falar não discuta, aquilo é lei. Ele teve treinamento, passou por aquilo e ele sabe o que ele está dizendo. O que o participante não deve, assim, o que é recomendado, né, para levar o cartão de confirmação impresso, se tiver essas condições. Chega antes também, confere se porventura não mudou, até o último dia é muito bom olhar se não mudou o local de prova, a sala. Chega antes, olha a lista na escola. Lembra que o primeiro dia vai começar ali dentro da sala, né? Meio-dia e meio e termina às 18, o segundo dia termina às 17h30. O primeiro dia tem um tempinho a mais por causa da questão da redação. Depois, né, todas as salas vão estar lá identificando o tempo, não tem prorrogação em hipótese alguma. Aqui, ó. Lembrando que é tudo Distrito Federal, MT, 1 hora a menos. Acesse a sua conta lá, agora vocês têm que usar o GovBR, anota essa senha, não perde, cuida. Aqui a questão da foto de criança que eu já comentei, renove por várias questões, faça todos os documentos que você puder, lembra do título. Sexo masculino, meninos, vai lá no prédio da prefeitura e faz o reservista, quem tem 18 anos completados esse ano. Se tem dúvidas no dia para fazer a tua inscrição, qualquer dúvida no acesso ao ambiente relacionado ao Enem, pede ajuda na sua escola, termina, conversa com a coordenação, com seus professores, com a nossa coordenadora Vanessa, e não faz nada de errado. Tira a dúvida primeiro, depois regulariza. Como que é a prova? Então aqui, né, primeiro dia, 5h30, segundo dia tem 5 horas. Aqui nós temos, primeiro dia, linguagens, português, língua estrangeira, artes, todas as questões de expressão ali, né, comunicação. E tem ciências humanas, que abrange história, geografia, sociologia e filosofia. 45 questões de linguagem, 45 questões de humanas, totalizando 90 questões. E às vezes é muito texto nesse primeiro dia, né? Lógico, e mais a redação, sem esquecer dela, que ela é importantíssima. Ficou com sono, está cansado, aconteceu qualquer coisa, pede para ir ao banheiro durante a prova, lava o rosto, volta, mas contabiliza seu tempo para não passar sufoco no final. No segundo dia, ciência da natureza, física, mais química, mais biologia, 45 questões, e a nossa amada salve matemática, que é aí a minha área, né, de trabalho. Então, são 45 questões. Sem menosprezar nada nem ninguém, matemática e redação acabam tendo um peso maior por serem sozinhas e isoladas. E a matemática também está dando base aí para física, para química, para genética lá, né, a probabilidade na biologia. Sobre matemática ainda, os gráficos podem estar em humanas, linguagens, então a estatística também está presente em tudo. E a matemática ajuda a gente a ter uma leitura de mundo, né? O que eu recomendo mais?
segue o perfil oficial do INEP, do Ministério de Educação, porque sempre pode ter algumas dicas, algumas atualizações. Agora eu acho que é a época da gente priorizar as informações que nós necessitamos. Esse é um canal que eu tenho que favoritar. Então, lembrando sempre, para não esquecer, documentos é caneta preta, já eu vou fazer uma ressalva da caneta, pode levar o cartão de inscrição, celular, alimentos e água. Vamos ter assim um pouquinho de discernimento, né, o que levar para comer. Não posso levar uma marmita com feijoada, que não é prudente, se cada um levar só comida, imagina. Leva um biscoito, leva um chiclete, bala, um pirulito, chocolate, mas pensa que tem pessoas que se sentem muito bem ingerindo açúcar e tem outras que ficam meio apagadinhas. Cada organismo é único. Levar uma banana, uma maçã, às vezes uma fruta, né, que você tenha acesso, é mais fácil. Eu mesma gosto muito do chiclete, de ficar mastigando, parece que oxigena meu cérebro. E a água, gente, pode beber muita água, se hidratar é essencial. Cuidado com o almoço no dia que vão para o Enem. Não come uma feijoada igual eu citei, uma comida muito gordurosa, pesada, que vai bater aquele sono. O que não levar? Lápis, borracha, régua, livro, apostila, porque não vai poder usar mesmo. Acessórios como óculos escuro, boné, relógio. Se levar, vai ter que colocar no saquinho. E os eletrônicos. Cuidado com esses reloginhos que se conectam ao celular também. Não precisa levar isso nesse dia. Nenhum relógio é possível usar. Canetas. Não posso levar, só posso levar preta. Não estou ganhando dinheiro para fazer propaganda, né? Mas a Compactor, a Bic, essa da Faber, tem que ser o tubo todo transparente, tampinha transparente. Essa daqui, muita gente gosta, até eu mesma gosto dela, ela tem o tubo da cor da tinta amarelinho, então não é recomendável. Essas outras coloridas nem pode. A leitora óptica do Enem reconhece melhor nessa cor preta. O que eu faria, né? Eu gosto mais de escrever particularmente lá a redação, por ter um tracinho mais fino, essa da Compactor. E para passar o gabarito é da Bic, né? Que tem a pontinha mais grossa. Ah, professora, tem aquela da Bic que tem a ponta, acho que é 1.6, né? Sempre me pergunto. Eu tenho uma observação sobre ela. Às vezes ela solta muita tinta, se ela borrar o teu cartão de resposta, já era. Então, também não precisa comprar caneta nova para o dia do Enem. Já vai usando os dias antes na escola para escrever, para estudar, para ver como você se adapta. Eu falei que para mim a minha caligrafia fica melhor com a Compactor e com a Bic eu prefiro pintar, mas cada caso é um caso, tá? Cada um se sente bem, tem a sua sensibilidade, o peso na mão na hora de escrever. E já usa a caneta para ver se ela não vai pingar durante o processo. Tem aquelas que dão aqueles pontões. O que o Enem espera da gente? De todas as áreas do conhecimento, dominar a linguagem, compreender fenômenos, enfrentar situações problema, construir argumentação, elaborar propostas. Para todas as disciplinas a gente precisa isso, até para matemática, elaborar propostas de resolução. Como que é a pontuação do Enem? É pelo terrível que os alunos comentam. Eu tenho minhas ressalvas, né? Nem todo mundo gosta do TRI ou do TRI, que é a teoria de resposta ao item. O que ele faz? As nossas questões fáceis valem mais. As questões difíceis valem menos. Então, o que a gente tem como trabalho? Localizar as fáceis e priorizá-las. Não está em ordem, fácil, média, difícil, mas elas pontuam mais. O Enem entende que se você errou uma fácil e acertou uma difícil, você chutou. O que o Enem, então, enxerga, né? É como se fosse um salto em altura. Hoje você transpõe a fácil, depois você vai transpondo as medianas até acertar a difícil. É assim que o Enem pensa. O que nós tivemos nos últimos anos, né, do Enem aqui?
O que aconteceu com a gente aqui no nosso Enem? Nós tivemos, no ano passado, quais foram as notas mínimas e máximas? Em Ciência da Natureza, mínima 308, máxima 875. Humanas, mínima 287, máxima 839. Linguagens, mínima 269, máxima 801. Matemática, mínima 336 e máxima 985. Não tô só puxando sardinha para o meu lado, mas a matemática é a área onde vocês conseguem maior nota mínima, né? E também maior nota máxima. A matemática já teve provas que, como ela oscila muito, que passou de 1000 pontos. E é a disciplina que costuma fazer isso, te dá mais pontos mínimos e máximos. E a redação, como tem os critérios, né, as competências lá para os corretores, ela chegou de 0 a 1000. O que a gente tem que observar, né? A gente tem que ter estratégia para o Enem. Existem várias pessoas que dão dicas na internet, a gente tem que também selecionar e acompanhar. Deu uma travadinha aqui na tela, só um pouquinho. Isso. Desculpa. A pessoa acertou hipoteticamente 20 questões. Essa Camila que eu mostrei, ela faz uma análise do Enem. Vamos ver as respostas, como é que foram. 20 acertos em 2021 em linguagens geraram como nota menor 441, maior 596. Uma variação entre elas de 152 pontos. Humanas, 20 acertos, menor nota 480, maior 600, variação de 120. Natureza, 20 acertos, cortou o meu S aqui, perdão. Menor nota 430, maior nota 641, variação de 210 pontos. Matemática, 20 acertos, menor nota 576, maior 706, variação de 130 pontos. O que a gente tem que considerar? Se a gente pegar e fizer a média, se a gente observar com uma redação de 700 pontos, a média, olhando as menores notas, fica 525. Média, soma humanas, natureza, linguagem e... o que eu esqueci? Matemática e a redação e divide por 5. Média simples. Aí, se a gente observar as maiores, com a mesma pontuação na redação, sobe para 648. 20 questões, o que significa isso? Acertar todas as questões básicas. Com o que eu quero me referir a isso? Como que foi essa oscilação da menor nota para a maior nota? Como é que surgiu essa oscilação? Como é que se pôs ela? Ela surgiu porque a pessoa que acertou, ela ganhou menos pontos por ter acertado as difíceis. O Enem entendeu que chutou. Quem ganhou maior pontuação foi porque acertou as fáceis, teve a estratégia. O que a gente pode ter como dica aqui? Defina um objetivo ou meta, tenha um cronograma de estudo, faça anotações, estude um pouco todos os dias, crie um ambiente. Tem gente que gosta de estudar com música, tem gente que gosta de estudar com silêncio, então se conheça, tente evitar distrações, já deixa os materiaizinhos tudo ali, né? Vocês têm diversos materiais do cursinho, lá na sala do Meet, tem do Classroom, tem um monte de materiais, mas também lembre que não é só estudar, tem um tempo para descansar,
jogar uma bola, andar de bicicleta, tomar um tênis com os colegas. A gente tem que sempre estar revisando, porque o nosso bonito do nosso cérebro, ele vai esquecendo durante o decorrer dos dias. Então, eu tenho que sempre estar revisando, fazendo mapas mentais, fazendo resumos, praticando com exercícios. Então, lembra, né? Estudo e revisão para manter o aprendizado. Se eu não estudo, eu esqueço. Estudo, consolido. Não estudo e esqueço. Como que a gente aprende mais? Quando a gente se disponibiliza a ensinar para os outros, quando a gente pratica, quando a gente discute com alguém o conteúdo, quando a gente vê e escuta, que é durante as nossas aulas, a maioria são expositivas, né? Quando a gente acessa essas aulas gravadas, quando a gente lê e quando a gente ouve. Mas o maior percentual, a maior capacidade para o nosso cérebro consolidar essa aprendizagem é quando a gente ensina para alguém. Depois, quando a gente pratica. Se eu ficar só apenas ouvindo, lendo, vendo videozinhos, eu tenho uma aprendizagem passiva. Ativa é quando eu interajo com o conteúdo. Às vezes vocês também podem montar grupos de estudo, um sabe mais de matemática, o outro de química, o outro domina mais técnicas de redação, e vocês compartilham os conhecimentos. E se vocês acham que a gente não sabe de nada, sabe sim, é só se reunir e ter disciplina, mas reunir para estudar. Na prova de matemática, a gente sempre tem gráficos, a gente sempre tem matemática básica, razão, proporção, porcentagem, probabilidade, análise combinatória, que entra lá arranjo, permutação, combinação, fatorial, tem funções. Então, isso aqui é uma reportagem de um professor, eu trouxe para não dizer que é apenas a minha fala, que tem vários professores também tão experientes quanto eu dizendo isso. Nós temos geometria, temos escalas que podem estar tanto na matemática quanto na geografia, temos questões de geometria espacial, tem áreas, tem log, tem PA, tem PG, mas nós temos que cuidar sempre da nossa leitura. 75% das nossas questões de matemática são do ensino fundamental, é o Exame Nacional do Ensino Médio, porém a gente passa lá 9 anos da nossa vida no ensino fundamental. Então eu tenho que dominar multiplicação, potenciação, raiz, fração. Por isso que eu venho sempre pedindo para revisar esses conteúdos básicos, porque são as questões fáceis e onde a gente vai ganhar pontos. Mais pontos no caso, né? Eita, quem não está querendo passar? Bora para o próximo slide. E o que será que está acontecendo aqui que não quer passar?